O ar vibrava com expectativa enquanto o São Paulo, campeão da Copa Libertadores, embarcava em sua jornada para defender o título em 1993. Tendo erguido o cobiçado troféu no ano anterior, após uma final dramática contra o Newell's Old Boys, o tricolor paulista ingressou no torneio diretamente nas oitavas de final, uma prerrogativa reservada aos campeões. Essa entrada singular significava que eles contornariam as intensas batalhas da fase de grupos que definiram o início da competição. A pressão era imensa sobre o técnico Tele Santana e seu elenco. Conseguiriam repetir o sucesso de 92 e consolidar seu lugar como uma das forças dominantes do continente? O destino quis que o primeiro desafio do São Paulo na defesa do título fosse contra um adversário familiar, o argentino Newell's Old Boys. As lembranças da disputada final de 1992 ainda estavam frescas nas mentes de ambas as equipes e seus torcedores. A primeira partida ocorreu em 7 de abril de 1993 na Argentina. O Newell's, sedento por vingança, conseguiu garantir uma vitória por 2-0 sobre os atuais campeões. A atmosfera em seu estádio era elétrica, e o time argentino mostrou sua determinação em ir mais longe nesta edição. Tendo perdido a final anterior para o São Paulo, o Newell's Old Boys provavelmente abordou este confronto com uma forte motivação para a revanche, o que contribuiu para a vitória na primeira partida. A derrota na primeira partida colocou imensa pressão sobre o São Paulo para o jogo de volta, forçando-os a adotar uma abordagem agressiva. Este revés inicial para os campeões defensores criou uma narrativa dramática e testou sua fortaleza mental logo no início da fase eliminatória. O jogo de volta no estádio do Morumbi em 14 de abril de 1993 foi nada menos que espetacular. Impulsionado por sua apaixonada torcida de 43.421 presentes, o São Paulo produziu uma atuação dominante, goleando o Newell's Old Boys por 4-0 e revertendo o placar da primeira partida para avançar às quartas de final com uma vitória agregada de 4-2. Os gols vieram de Dinho aos 29 minutos, seguido por 2 gols do maestro do meio-campo Raí aos 38 e 75 minutos. E, finalmente, Cafu selou a vitória aos 83 minutos. A forte campanha em casa do São Paulo e o apoio apaixonado de seus torcedores desempenharam um papel crucial nesta notável virada. A derrota por 2-0 na primeira partida serviu como um alerta para o São Paulo, levando a uma atuação muito mais focada e agressiva no jogo de volta. As quartas de final colocaram o São Paulo contra outro gigante brasileiro, o Flamengo. Um confronto de 2 titãs da mesma nação sempre adiciona uma camada extra de intensidade e rivalidade à Copa Libertadores. A primeira partida foi disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, em 21 de abril de 1993. Em um confronto acirrado, a partida terminou em empate de 1-1, Palhinha abriu o placar para o tricolor e Nélio deixou tudo igual para o Flamengo. Partidas entre grandes clubes brasileiros como São Paulo e Flamengo costumam ser muito disputadas, como evidenciado pelo empate na primeira partida. O gol marcado pelo São Paulo fora de casa nesta partida seria crucial no placar agregado. Este confronto totalmente brasileiro sublinhou a força do futebol de clubes brasileiro na época e garantiu pelo menos um time brasileiro nas semifinais. Jogo de volta no Morumbi em 28 de abril de 1993 viu o São Paulo garantir uma confortável vitória por 2-0 sobre o Flamengo com gols de Miller e Cafu. Este resultado garantiu a passagem para as semifinais com um placar agregado de 3-1. A contínua boa forma do São Paulo em casa foi um fator-chave na vitória sobre o Flamengo. Nas semifinais, o São Paulo enfrentou o campeão paraguaio, Cerro Porteño. Conhecido por sua forte defesa e abordagem tática, o Cerro Porteño apresentou um tipo diferente de desafio para o time brasileiro. Os destaques do time paraguaio eram o goleiro colombiano Mondragón e os defensores Arce e Gamarra. A primeira partida ocorreu no Morumbi em 5 de maio de 1993. O São Paulo conseguiu garantir uma magra vitória por 1-0. O único gol da partida anotado por Raí destacou a natureza apertada do confronto. São Paulo tinha uma pequena vantagem para o jogo de volta no Paraguai. Jogo de volta no Paraguai em 12 de maio de 1993. Foi um confronto tenso e disputado, terminando em empate de 0-0. Este resultado foi suficiente para o São Paulo avançar para sua segunda final consecutiva da Copa Libertadores. A capacidade do São Paulo de manter o placar zerado fora de casa em um crucial jogo de volta da semifinal diz muito sobre sua organização defensiva e fortaleza mental sob pressão. O empate fora de casa garantiu o lugar do São Paulo na final, mostrando a importância de obter um resultado positivo no jogo de ida em casa. Chegar à final pelo segundo ano consecutivo consolidou o status do São Paulo como uma força dominante no futebol sul-americano. A final da Copa Libertadores de 1993 viu o São Paulo enfrentar a Universidade Católica do Chile, que havia eliminado Atlético Nacional, Barcelona de Guayaquil e América de Cali. A primeira partida foi uma noite memorável para os torcedores do São Paulo. Disputada em um estádio do Morumbi lotado em 19 de maio de 1993, diante de impressionantes 99 mil espectadores, o São Paulo deu uma atuação impressionante, demolindo o time chileno por 5-1.
Os gols do São Paulo vieram de um gol contra do zagueiro da Universidade Católica Daniel Lopes aos 30 minutos, seguido por Vitor aos 40, Gilmar aos 54, o capitão Raí aos 60 e Müller aos 65 minutos. A Universidade Católica conseguiu um gol de consolação tardio através de um pênalti de Juan Carlos Almada aos 85 minutos. O poder de ataque do São Paulo ficou totalmente evidente nesta partida, mostrando sua capacidade de marcar vários gols contra adversários de alto nível. A alta presença de público reflete a importância da final para a torcida do São Paulo. O gol contra inicial pode ter desestabilizado a Universidade Católica, contribuindo para a atuação dominante do São Paulo. Os gols consecutivos no segundo tempo efetivamente selaram a vitória. Esta imponente vitória na primeira partida colocou o São Paulo em uma posição muito forte para levantar o troféu pelo segundo ano consecutivo. Segunda partida, apesar do déficit aparentemente insuperável, a Universidade Católica lutou bravamente na segunda partida, disputada no Estádio Nacional em Santiago, em 26 de maio de 1993. Eles conseguiram vencer a partida por 2-0, com gols de Ricardo Lunari aos 9 minutos e outro pênalti de Juan Carlos Almada aos 15 minutos. No entanto, seus esforços não foram suficientes para superar o significativo déficit da primeira partida. A Universidade Católica mostrou grande espírito de luta e determinação para vencer o jogo de volta, destacando a natureza competitiva do futebol sul-americano. Os gols iniciais deram esperança aos seus torcedores de uma virada milagrosa. Apesar de vencer o jogo de volta, a pesada derrota na primeira partida provou ser demais para a Universidade Católica superar. Embora o São Paulo tenha conquistado o título, a atuação da Universidade Católica no jogo de volta demonstrou sua qualidade e potencial no cenário continental. Esta campanha triunfante foi construída sobre a base de um elenco forte liderado pelo lendário técnico Tele Santana. Jogadores-chave como o goleiro Zete, os defensores Vitor, Valber, Gilmar e Cafu proporcionaram uma sólida base defensiva. O meio-campo foi comandado por nomes como Pintado, Dinho e o influente capitão Raí, cujos gols e capacidade de criação foram cruciais. Na frente, a dupla de ataque formada por Palhinha e Müller forneceu o poder de fogo necessário para garantir as vitórias. As contribuições de substitutos como André Luiz e KT também desempenharam um papel vital ao longo da campanha. A presença consistente de jogadores-chave em várias partidas destaca a estabilidade e a experiência dentro do elenco do São Paulo. A mistura de veteranos experientes e jovens talentosos contribuiu para o sucesso. A forte unidade defensiva forneceu a plataforma para os jogadores de ataque se expressarem. A liderança e os gols de Raí foram frequentemente o catalisador de vitórias cruciais. Este time é lembrado como um dos maiores do São Paulo.